Beleza. Então, na aula 14b, né? Junção de tabelas na sintaxe antiga que a gente viu era dessa forma aqui. A gente fazia sempre a ligação no where. Correto? Agora, quando a gente está escrevendo novos códigos, ou hoje, né, na verdade, a gente faz esse tipo aqui de código, ó. Select tabela.coluna, vírgula, tabela.colunas, N aqui que você escolher, from tabela, inner join tabela. E depois você faz o que? No próprio from, uma cláusula on aqui que liga as duas colunas. Esse, na verdade, é o jeito mais comum hoje em dia de a gente encontrar códigos dessa forma. Que é a mesma coisa que a gente escrever utilizando o where. Qual que é a grande vantagem? Aqui, como eu tenho o meu from, na verdade, agora fica responsável por já fazer a junção dos dados. Nesse caso aqui é a igualdade deles, ó. Tá? Bom, a gente tem aqui, por exemplo, gerar um produto cartesiano. Na sintaxe antiga, simplesmente eu escrevi o que? O nome da tabela 1, vírgula, o nome da tabela 2. Tá? Como eu faço para gerar um produto cartesiano hoje? No meu from, nome da tabela 1, cross join, nome da tabela 2. Só, e mais nada. Tá? Então, cross join você já sabe que é um produto cartesiano agora. Correto? É o jeito mais fácil. Bom, é possível, obviamente, o Oracle aceitar tudo isso daí, ó. Se a gente for vir aqui agora e executar o cross join, ó, tirar o 2 aqui que eu copiei, né? Tá? Ok. Ó, ele está fazendo o que? Produto cartesiano escrito da nova maneira aí. Correto? É mais legível, né? Do que simplesmente a gente colocar o nome das duas tabelas separadas por vírgula. Gerando registros com junções idênticas no modo antigo. No modo antigo a gente colocava o que? A igualdade das chaves no where. Correto? Como a gente está vendo aqui, ó. Gerando registros com junções idênticas na nova sintaxe. Agora aqui, ó, eu tenho o inner join ou join simplesmente on tabela.campo igual a tabela.campo. Mas tem que ser o mesmo nome da tabela. As colunas têm que ter o mesmo nome. Não necessariamente. Eu posso ter nomes de colunas diferentes para esse caso aqui agora. Desde que eu faça a ligação que tem o mesmo tipo, aí ele dá certo. Tá? Então, fazendo isso daqui, ó, dando um select aqui, tá? Ó. Esse é o novo jeito de a gente fazer relacionamento. Inner join ou só join também funciona, ó. No Oracle os dois jeitos é a mesma coisa aí, tá? Eu gosto de colocar o inner join para deixar bem explícito, né? Com o inner eu preciso ter o dado tanto nessa tabela aqui quanto nessa tabela aqui, ó. Mas normalmente você vai querer duas iguais, né? Colunas? Você vai querer só uma. Depende. Sabe por quê? Aqui eu tô utilizando o que? Igualdade, não tô? Eu posso fazer desigualdade, não idênticas. Aí eu vou querer saber os dois valores, tá? Quando eu tenho igualdade, geralmente uma só já é o suficiente. Quando eu tenho não igualdade ou não idênticas, eu quero saber os dois valores, tá? Condições de pesquisa adicionadas usando o operador de sintaxe antiga. Bom, nesse caso aqui, ó, no meu where eu tenho tanto a ligações de chaves quanto a condição de pesquisa, ó. Isso daqui não deixa de ser também a condição de pesquisa, né? Mas a gente está falando, a gente está aprendendo na verdade que é a ligação de chaves. Aqui nesse caso, ó, end first name igual a Diana. Aqui nesse caso agora, na nova sintaxe, o que eu tenho aqui no meu from, as tabelas envolvidas, a ligação dos campos entre as tabelas
E agora sim, a parte realmente de pesquisa, né? Vai ficar onde? Vai ficar no meu where, ó. Where first name igual a Dayana. Eu quero fazer duas pesquisas, duas condições, né? Aqui sim, ó, na sintaxe velha sim. Eu teria que fazer uma aqui, que é a de igualdade entre as chaves, and a outra aqui, ó. Tá? É a mesma coisa agora que isso daqui, ó, na nova sintaxe. Tudo bem aí? Agora no meu where mesmo eu utilizo realmente o que? Realmente a parte de filtragem dos dados, tá? Que é a parte, obviamente, que vai mais trazer performance para vocês. Quanto mais restrição, na verdade, você tiver, menos dados o SQL ou o Oracle vai precisar carregar na memória, tá? Então, isso daqui é a parte que a gente utiliza hoje em dia. No where, eu consigo estar fazendo o que? Colocando realmente as restrições de dados. Ok, ó. Então, rodando ele, Dayana é do departamento de IT. Unindo mais de duas tabelas. Na sintaxe antiga, o que a gente colocaria? Vamos supor que eu tenha que unir três tabelas. A Employees, Jobs e a Departments. Beleza, você coloca aqui, ó, as três tabelas na minha cláusula from. Where e.jobid igual a j.jobid. And e.departmentid igual a d.departmentid. Eu tenho três tabelas aqui, não tenho? Quantas junções eu tenho aqui? Duas. O número de tabelas que eu tenho, tá, menos 1, é o número de junções que eu tenho que ter. Então, se eu tenho 3 tabelas, eu tenho que ter 2 junções. Se eu tenho 5 tabelas, eu tenho que ter 4 junções. Correto? Sempre vai ser dessa forma. Aliás, sempre não. Na maioria das vezes. Vai depender de como está a sua modelagem também. Tudo bem aí? Beleza. Agora, quando eu tenho a minha forma nova de unir mais de duas tabelas, from employees e inner join jobs on e, que é da tabela employees, ponto job id igual a j, que é da tabela jobs, ponto job id, e employees j jobs. Tenho mais uma tabela, inner join, departments, on e.departmentid e da minha tabela employees, que já está aqui, ó, igual a d.departmentid. Pronto. É dessa forma que a gente consegue fazer o que? Fazer a junção de mais de duas tabelas dentro do SQL. Tem limite de junção? Tecnicamente não. Ou até quanto suporta a sua memória. Correto? Fácil aqui, pessoal, essa parte? Não? Até aqui, ó, vocês conseguiram entender do modo antigo quando eu faço junção de tabela? Sim ou não? Se vocês não conseguiram aqui, eu tenho que voltar mais. Para que eu faço junção de tabela mesmo? Alguém lembra? Para você poder juntar dois, por exemplo, um ID com um nome. Aí você tem um ID numa tabela e você tem a entidade ou a tabela em outro lugar. E você pode conectar os dois para ter os outros dados dela. Tá, basicamente é quando eu tenho meu dado em mais de um lugar, eu preciso retornar ela numa única consulta. Você faz a amarração dos dados. Eu faço a ligação, a amarração dos dados. Correto? É para isso. Se eu vou selecionar uma única tabela, para mim melhor ainda. Se eu tenho os dados numa única tabela, ótimo, é mais fácil de eu trabalhar. Só que geralmente vocês não vão ter essa situação. Geralmente os dados vão estar justamente separados por causa da modelagem. Toda aquela parte que a gente viu lá no meio do semestre, né, desde o início do semestre, é por causa disso. Agora a gente tem que ter um meio de resgatar esses dados. É através do select que a gente faz isso. Só uma
dúvida, quando você faz o inner join assim, ou o air, tanto faz, normalmente são de chaves estrangeiras, né? Sempre tem uma chave estrangeira conectando os dois, né? Uma chave estrangeira ligando numa chave primária. Geralmente. Assim, né? Geralmente sim. Porque senão você não teria conexão, você não teria ligação entre eles, né? Tem. Mais uma vez, você na verdade não é. O SQL ele não permite você só ligar chave primária com chave estrangeira. Ele permite você ligar chave primária com chave primária diretamente, desde que tenha sentido a sua consulta. Você consegue ligar chave estrangeira com chave estrangeira, tá? No select você consegue. Por isso que você é obrigado a colocar as suas ligações no seu select, tá? Porque ele vai fazer a combinação aí. Não tem. Mas, por exemplo, se eu não tivesse a chave Não é comum. Isso daí que é assim. Não é comum a gente fazer isso, mas ele permite. Tá? Mas, por exemplo, você não tivesse a chave estrangeira do Employees Job ID com o Job ID da Jobs, você conseguiria fazer isso de qualquer jeito? Não, eu teria que ter algum modo de fazer a ligação. Tá? Eu estou numa situação lá no meu serviço que é o seguinte: eu tenho que fazer integração de dados de um sistema que faz fabricação de produto. Certo? Beleza, a maquinaria, pessoal, é enorme. Eu acho que dá umas 4 salas dessas daqui, tranquilamente. De altura deve dar uns 15 metros de altura o aparelho. Você entra no aparelho, você sobe escada. É enorme, o bagulho é enorme. Beleza, ele é totalmente por sensor, ele sabe qual é o produto, certo? O quanto do produto ainda está em cada um dos barris e tal, né? E o que acontece? Tudo isso daí é através de sensor. Ele vai pegando e sabe. Tem balança dentro, quilo, se já foi processado tal parte. Legal. A integração desse sistema é por versionamento. Vamos supor que eu queira atualizar um produto, certo? Na verdade, na base de integração, eu não posso pegar e fazer com que seja dado um update lá dentro. Para atualizar, eu tenho que criar uma nova linha de um produto com uma versão diferente do que já tem. Uma versão 2. A outra continua. O que acontece? Eu não tenho uma chave primária, entre aspas, confiável. A minha chave primária sempre é um sequencial. Só que quem eu quero alterar é o código do produto que está cadastrado no RP. Legal, né? Até aí é uma ideia boa. Só que esse mesmo produto, ele está ligado aonde? O cadastro de produto está ligado numa fórmula, por exemplo. Uma fórmula de um produto, né? De um novo produto, tem vários produtos lá dentro. E tudo é assim. Se eu quero uma fórmula nova, eu cadastro ela. A partir do momento que atualizou essa fórmula, incluindo, alterando produtos dela, eu tenho que criar novos registros com uma nova versão. Desse modo, eu não tenho como fazer ligação pelo banco de dados. Eu não consigo criar chave estrangeira. Resumindo, né? Aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que ficar fazendo select para ver se existe na base. Se existir na base, eu vou lá e faço o quê? Inclusão de uma nova linha. Na mão. Isso daí é programação no braço mesmo. Mas cara. Porque foi feito. O RP trabalha desse jeito, cara. O RP realmente foi algo que não. A fábrica trabalha desse jeito. O sistema de produção da maquinaria já é desse jeito de qualquer forma. Não tem jeito. Isso daí é aprovado no mapa, no Ministério da Agricultura. Eu não posso alterar. Inclusive eu não tenho nem acesso, tá, para dar update dentro do banco. Eu, que sou dono do banco, não tenho acesso a isso, para vocês terem ideia. Tá? Por quê? Porque a empresa que trabalha com isso tem uma licença do Ministério da Agricultura para não deixar a gente alterar de forma nenhuma a nossa base. Tá? Então, assim, é a primeira vez que eu tenho esse caso, vamos dizer assim, tá? Que eu tenho um recurso de banco, mas eu não posso utilizar, que é a chave, justamente, a chave primária estrangeira. Tá? Eu tenho que fazer o quê? Na programação mesmo. Tá? Uma coisa que, por exemplo, é difícil, né?
em banco de dados é possível você ter uma tabela pai, registros pais, sem ter filhos. É normal isso daí, dentro da base de dados é normal. Eu tenho um funcionário, mas eu não preciso ter dependentes, correto? Naquele caso que eu estou enfrentando agora, eu tenho o cabeçalho da fórmula, né? Eu tenho os detalhes da fórmula, eu tenho os produtos que compõem a fórmula, certo? Dessa forma como que está hoje, sem chave relacional, eu não tenho como... o software de integração tem que tratar isso. Se existe cabeçalho, mas não existe itens, eu não posso importar para a tabela intermediária, para a tabela de integração. E nisso, um banco de dados, ele permitiria fazer. Por quê? Porque é o tal de pai sem filhos. Agora, o que você não pode num banco de dados é filhos sem pais. Isso não tem jeito. Certo? Sem fórmula. Exatamente. São itens, né, da fórmula sem o cabeçalho da fórmula. Então, desse jeito eu não consigo fazer. Eu tenho que pegar e, na programação, ficar falando: olha, na hora de importar esse cabeçalho aqui, tem pelo menos um item? Não tem, descarta ele. Tem, então vai lá e inclui. Senão eu não consigo trabalhar. Tá? É programação no manual. É como se eu estivesse dentro de um arquivo de C ali, um arquivo DAT, e começar a tratar ele manualmente. Porque eu não posso usar recursos do banco. Tá? É uma situação chata, mas existe. Hoje eu estou nessa situação. Tá? Enfim. E é aí através do que? De select que eu tenho que ficar me virando para isso acontecer. Bom, nesse caso aqui, ó, a gente tem a união de mais de uma tabela. Nesse caso aqui são 3. Olha aqui, são 3 tabelas. Eu tenho quantos joins? Inner join e inner join, ó. 3 tabelas para as 2 ligações. Então, o número de ligações é o número de tabelas que eu tenho menos 1. Correto aí, pessoal? Sim? Beleza. É dessa forma então que a gente faz a ligação idêntica. E a junção não idêntica? Bom, aqui eu estava colocando o que? No meu where, não é? Ó, between j.minSalary and j.maxSalary. Na não idêntica eu posso fazer isso daqui já, ó. Where employee ID job employees e join ou inner join jobs j on e.salary between j.minSalary and j.maxSalary. Aqui, ó, eu não tenho meu where, correto? Aqui eu tenho meu where, ó. A única coisa que eu transferi é esse cara aqui agora para o from. É uma junção não idêntica aqui agora. Vai dar o mesmo resultado, não vai alterar nada, correto? Mas essa é uma das fórmulas que a gente tem aí para fazer. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Bom, junção externa. Da fórmula antiga, o que a gente estava utilizando? O mais aqui, não é? Ó. O que quer dizer esse mais? Do lado que está a tabela do lado que está o mais, a tabela, ou nesse caso aqui o campo, ele pode ou não ter o dado, correto? Então, se ele está aqui, ó, no Department ID, colocando mais, o Department ID da minha tabela Employees poderia ter dado ou ser nulo, ele iria aparecer. Agora, na nova sintaxe, eu tenho um cara que se chama left join. Agora, por que é left join? Tabela o que? Da esquerda, não é left da esquerda. Bom, como que você sabe qual é a tabela da esquerda? É a primeira? Ó, aqui não tem o vírgula, tá, pessoal? Ó, o vírgula é aqui. Antes, eu errei. Eu vou colocar essas 2 tabelas na mesma linha, ó. Professor, vírgula, depois não tem. Coloquei a mais, desculpa. Ó, eu coloquei aqui agora as 2 tabelas na mesma linha. Left join, tá aqui. Left join. Quem é a tabela da esquerda? Employees. Então é ela agora. Pode ou não ter o dado. Na left ou Na left. Correto? Ó.
esse cara aqui é a minha tabela de employees, ó, que pode ou não ter o dado. Correto? Vamos dar aqui o Enter. Esse cara aqui é para parecer nulo, não é? Não, tá ao contrário. Espera aí. Left, tabela employees e employees e first name de department name, que é esse cara aqui. Então, left é assim, pessoal, a leitura dela é mais fácil, desculpa. Left join, tabela da esquerda, correto? Tabela da esquerda é a E. A E é a minha tabela que precisa ter o dado. Precisa ter o dado. A outra tabela que está ao contrário a ela pode ou não ter o dado, ó, que nesse caso é o não. Você pega tudo que tem da tabela da esquerda e o que tiver na direita ele aparece. Exatamente. Tá? Então, a tabela que tem que ter o dado é a tabela do left aqui, ó, nesse caso. Ah, eu posso trocar esse mesmo left aqui por right. Correto? Agora, quem é a minha tabela right aqui? Department. Na departments agora, ela tem que ter o dado. A outra tabela que está oposta à tabela right, no caso a employees, pode ou não ter o dado. Então, nesse caso aqui agora, ela pode aparecer nua aqui no first name. Tá? Então, se a gente rodar esse cara aqui, ó, embaixo aqui, ó, eu tenho todas esses dados aqui que não tem, na verdade, um first name. Correto? Então, ó, como a gente faz a junção externa agora na nova sintaxe, usando o left e o right join, que é o que a gente viu aqui. Tá? Bom, autojunção, pessoal, aqui também, ó, é a mesma coisa, tá? Simplesmente nessa parte, o que a gente vai fazer? Dar um left join na mesma tabela, chamando ela do que? De um outro apelido. E aí fazendo a ligação, onWorker.managerID igual a manager.employeeID. Tá? Então dessa forma aqui, ó, é um novo jeito de se fazer a autojunção no SQL. O antigo, a gente estava ligando isso daqui aonde? No where, ó. Tá? Mais uma vez. Agora a gente está utilizando um left join para resolver esse problema. Poderíamos usar o inner join? Boa pergunta. Aí só mostraria quem é o empregado que trabalha para algum gerente. Né? Então, ó, se eu colocar um inner join aqui, o que vai acontecer? Só vai mostrar quem tem conexão. O manager ID, ele tem que ser igual ao employee ID. O manager ID, ele tem que ser igual ao employee ID. O gerente vai trabalhar para ele mesmo. Para ele mesmo. Então vai rolar aqui consulta. Ó. Isso daqui, pessoal, não tá batendo. Vocês sabem por quê? O William aqui, tá? Ele é um cara do quê? Do first name nessa tabela. O Gerald, ele pode ser o quê? O manager ID dessa tabela aqui. Só que o problema é o seguinte, ó, a gente não vai conseguir fazer bater esses dois caras. Por quê? Porque aqui quando eu tô dando um inner, não, pior que é o seguinte, deixa eu pensar. Eu tenho ele, o inner aqui desse cara, numa tabela manager, e eu tenho aqui um manager ID. Ele fez porque é o seguinte, são dois campos diferentes da mesma tabela, correto? Essa ideia do que a gente estava pensando, do manager aqui e employee ID, que fosse para trabalhar para ele mesmo, não dá certo. Por quê? Porque a gente não está comparando o mesmo campo. Aqui são dois campos diferentes. O que ele está fazendo aqui quando eu estou dando um inner? Nesse caso aqui, ele está pegando o manager ID
certo? De uma tabela employees que a gente está chamando de worker e o employee ID da mesma tabela employees, só que a gente está chamando ela de manager. Se a gente fizer essa comparação, a gente poderia estar fazendo assim, ó. Vamos ver se eu consigo pelo menos colocar um top, select top no Oracle não funciona. Select asterisco from employees, vou chamar ela de worker. Select asterisco from employees, eu vou chamar ela de worker. Where num row number, eu acho que é row none menor que 10. Então vou pegar e mostrar os primeiros 9 registros de cada um deles. Vamos ver se a gente consegue enxergar. Ó, é a mesma tabela sendo colocadas aí em apelidos diferentes. Pior que ele não mostra igual o SQL, caraca. Mas ele vai mostrar aqui em resultados diferentes. Não, eu queria que ele mostrasse na mesma aqui, ó. Mas a gente vai ver aqui. Então, o que acontece? Bom, eu tenho esse cara aqui, ó, que é o 90. Opa, que é o 100, não é? Uma da tabela daqui, ó, que é o Manager ID. Vamos mostrar só 2 caras que eu acho que vai ficar melhor. Employee ID, Manager ID. E aqui é a mesma coisa. Employee ID, Manager ID. Então vamos rodar esses 2 caras aqui de novo. Vamos ver se 10 já vai ser suficiente. Employee ID invalid. Employee underline ID. E Employee underline ID. Lá, fecha esse cara. Fecha. Fecha e fecha. Tá, deu resultado 1, resultado 2. Ó, esse cara aqui é o Employee ID de uma tabela. Esses caras aqui, ó, são 100, correto? Esse cara 100, na outra tabela aqui que eu tô chamando ela de employee, de manager, é esse cara aqui, ó. Então ele consegue fazer essa ligação com essa, ó, de uma tabela para outra, tá? Ele só não vai conseguir o quê? Deixa eu ver em qual situação quando o inner não vai dar certo. Quando eu tenho, por exemplo, o null aqui. O null ele não vai conseguir fazer essa ligação porque o inner ele vai obrigar que tenha os 2 dados na tabela. Fora isso, beleza, o inner daria certo sim, tá? Mas para aparecer todos, aí a gente utiliza o left justamente para a gente pegar e não ter problema dessa forma, tá? Então essa na verdade é a diferença entre os dois, o inner e o left. Se eu quisesse só os empregados e nenhum chefe, o inner resolveria. Agora vai ficar trabalho para ninguém, né? Exatamente. Ele nem iria aparecer. No inner não, ele tira fora essa linha. Não, sim, aqui ele vai aparecer, alguma hora ele vai começar a aparecer trabalho para. Então, vamos ver se tem o null aqui, quer ver? Acho que é lá no último só. É um null aqui, ó, exatamente. Tá, então quer dizer, esse Steven, ele é o topo da cadeia ali do organograma da empresa, tá? Bom, isso daqui é só também. Tem um outro caso que eu queria mostrar para vocês. A gente viu left join, o inner join, left join, inner join, right join. Mas eu esqueci na verdade. Tem mais um cara que eu tenho que mostrar para vocês. Não, o cross join é quando eu quero fazer produto cartesiano. Ó, nesse caso aqui, vamos ver. Acho que esse cara aqui que eu estava mostrando os exemplos do inner, né? Mas é todos esses, então é isso. Então eu tenho o inner aqui. Não, mas era só com os 2. Tá aqui, ó.
pegar aqui que eu acho que tá o mais fácil. Junções externas sintaxe. Height é esse daqui. Vou lá. Então aqui, colocando o right na mesma linha do join, né, ó. Height é a minha tabela departments, correto? Ela precisa ter o dado e agora aqui o employee pode ou não ter o dado, correto? Então beleza. Então, ela tem que ter o dado department e o first name pode ou não ter o dado. Agora alterando aqui o left join. Agora o left é a minha tabela aqui. Ela tem que ter o dado, a employee, que está a tabela da esquerda. Agora departments pode ou não ter o dado. Tranquilos? Então, ó. Tenho aqui. Ela tem que ter o dado, first name nesse caso aqui, e o department pode não ter. Quando eu quero que as duas possam ou não ter os dados? Hã? Se eu colocar só o join aqui, ó, ele vai funcionar como o quê? Como um inner. Ó, se eu coloco aqui, os dois tem que ter o dado agora, ó, não tenho nulo nenhum campo. Exatamente. Quando eu quero as duas, ou um ou outro lado pode ter o dado, é um tal de full join. Tá, ó. No full join, ou o department, aqui ó, pode ou não ter o dado, correto? Ou o first name pode ou não ter o dado, correto? São poucas vezes que vocês vão precisar dessa ligação, mas ela existe. Ela vai relacionar o que ela conseguir. O que ela não conseguir, ele vai pegar e vai colocar um nu e o dado que você quer em ambos os lados da tabela. Você usa quando você quer entender uma tabela nova? Quando você tem dado, por exemplo, que você está analisando, tá? Vamos supor que seu banco seja desconhecido. Você vai precisar desse cara aqui para pelo menos analisar o seu dado, tá? Então isso daí já é uma das partes aí. Se eu quero ao mesmo tempo saber de um relatório que tenha, nesse caso aqui, funcionário sem departamento e departamento sem funcionário, esse é a consulta que na verdade deveria acontecer. Senão você teria que fazer dois selects separados para isso daí. E dá um union. E não union, exatamente. Dar um union poderia fazer um left, fazer um right, depois fazer um union. Eu não tinha pensado nisso, mas daria certo. Mas quando dá union, ele junta os dois, eles ficam igual? Não, ele vai pegar. Aí é que tá. No union, as linhas iguais eles não aparecem e ele já suprime. Tá? Então daria certo. No union daria certo. Pessoal, entenderam aí essa parte? Correto? Select, mais uma vez, é o nosso comando mais difícil que a gente tem quando a gente está manipulando o dado, tá? É importante aprender justamente essas partes de inner, left, full, right, tá? Por quê? Porque ela na verdade é o que é o mandatório de você estar fazendo o quê? A ligação entre os seus dados, tá? E é muito comum a gente utilizar esses recursos aí, tá? O que eu vejo bastante, o que eu via pelo menos bastante, agora nem tanto, é o que, pessoal? O pessoal de programação, geralmente ele tem o costume do quê? De pegar, sei lá, coloca o resultado de uma parte do SQL num dataset, coloca o resultado de uma parte do dataset de outro e depois começa a fazer o quê? Trabalha com os dois datasets para te dar um resultado. Coisa que em um único select às vezes você consegue pegar e matar. Exatamente. Tá? Então às vezes você está programando coisa a mais à toa para te dar o resultado, obviamente, mas que não precisa. Na select você já conseguiria matar um problema desse daí, tá? E obviamente é muito mais rápido você ter uma única select fazendo todas essas funções do que você ficar carregando dado em dataset, tá? Você consome mais memória, você consome mais rede, você consome mais tudo, tá? Apesar de em programação ser fácil trabalhar, mas
Não é necessário, não é necessário. Bons softwares realmente conseguem aí trabalhar com essa boa parte dos selects. Beleza, pessoal? Sim? Então tá. Vamos para o intervalo agora, a gente só está com 5 minutos aí, depois a gente continua na próxima aula a outra parte aqui, ok? Oi.